da doutrina cristã e das suas partes principais. Pergunta: sois cristão? Responde: sim, sou cristão pela graça de Deus. Do nome de cristão. Os que seguem uma doutrina tomam o nome de seu chefe, o mestre. E assim chamam-se de platônicos, de Platão, aristotélicos de Aristóteles, maometanos e luteranos de Maomé e Lutero. Do mesmo modo, os seguidores de Jesus Cristo, do nome do seu chefe e mestre, chamaram-se cristãos, começando a dar-se este nome na cidade de Antioquia, a fim de se distinguirem dos hebreus e dos gentios. É verdade que na circuncisão do Messias o homem-Deus tomou o nome de Jesus, que quer dizer Salvador, e que depois se chamou Cristo, que quer dizer ungido, para significar os títulos preclaros de rei e sacerdote. Ora, é evidente que só ao Messias convém o nome bendito de Jesus, porque só ele salvou o mundo da morte e do pecado. Porém, o nome de Cristo pode também competir a todo o que seja sagrado, rei ou sacerdote. A sua significação. O homem no santo batismo é elevado pela graça a uma dignidade real, em razão do domínio que adquire sobre si mesmo, sobre suas paixões, sobre o mundo e Satanás, porque se torna filho de Deus, herdeiro do céu, e capaz, não obstante a sua fraqueza, de fazer obras dignas de vida eterna. Com o santo batismo, fica além disso feito sacerdote, para oferecer a Deus o sacrifício de um coração puro, contrito e humilhado. Porque aqui vemos nós a razão porque o príncipe dos apóstolos chama ao povo cristão sacerdócio real. Confira em Epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas não é só por isso que nos chamamos cristãos. Pelo santo batismo, fomos enxertados como sarmentos na videira, que é Jesus Cristo, do qual recebemos a seiva, quer dizer, o Espírito que anima Jesus Cristo, e vivemos da sua vida. E como o nome de videira se dá não só ao tronco, mas também ao sarmento, assim nós, sarmentos da videira, que é Jesus Cristo, merecemos o nome de cristãos. Finalmente, com o batismo, ficamos membros vivos do corpo místico da Igreja, cuja cabeça é Cristo. E sendo membros de Cristo, justamente nos chamamos cristãos. Daqui se vê quanto é excelente o título de cristão. Dignidade do cristão. Quando o homem diz sou cristão, deve sentir na alma um profundo sentimento de satisfação e orgulho santo. Se te perguntassem, és cavaleiro, és nobre, deputado, ministro ou príncipe, e pudesses responder que sim, não sentirias orgulho? Pois bem, os títulos mais honrosos não são nada em comparação do título de cristão. É sem dúvida honroso o título de rei, porque o rei estende o seu domínio sobre muitos povos. Mas o que é esse título, se quem o tem não é cristão? Que me aproveitaria mandar a muitos, se apesar disso fora súdito e servo das minhas paixões, ter ao meu serviço soldados e oficiais, se fora escravo de Satanás? Estimamos muito quem tem o nome de uma família ilustre ou descendente de pais nobres e famosos, e contudo, frequentes vezes, acontece que muitos, apesar de terem um nome ilustre e descenderem de pais nobilíssimos e sapientíssimos, são homens de pouco valor. De que serviu a Roboão ser filho de Salomão? Pois sendo seu pai o homem mais sábio da terra, o filho foi um nécio. Ao contrário, o título de cristão enobrece sobremaneira quem o tem, com o esplendor da graça, da justiça e da caridade. E por isso não é um mero nome, mas um sinal de que o homem foi elevado a um estado sobrenatural, superior a qualquer outro estado ou dignidade humana. Acrescente-se a isto
Além túmulo, ninguém pode usar mais as insígnias da sua nobreza, a diadema de príncipe, o apelido de uma família ilustre, a honra de ter sido filho de pais sábios. Porém, a dignidade de cristão é imortal como a alma, onde está impressa. Sou cristão. Tinham, portanto, muita razão aqueles heróis dos primeiros séculos da Igreja de Jesus Cristo quando, cheios de entusiasmo, gritavam perante os tiranos: sou cristão, cristianus sum, apesar de saberem que tal confissão havia de ter a morte por única recompensa. O nobre jovem Sebastião levava ao pescoço uma medalha que muitíssimo estimava, na qual estavam gravadas as palavras: sou cristão. Este ilustre filho da igreja primitiva repetia frequentes vezes, abre aspas, o saber que sou cristão estimula-se a ser virtuoso, fecha aspas. E um dia, ameaçado de morte, se não renunciava ao nome de cristão, disse: espanto-me de que me apresentem tais alvitres. Por isso foi amarrado a uma árvore, e o seu corpo, tornado alvo de uma multidão de soldados, foi acetado, enquanto a sua alma subia a reinar gloriosamente no céu. O exemplo de Sebastião foi seguido por milhares de jovens que alegremente correram à morte gritando: somos cristãos. No meio dos mais cruéis suplícios, nos transes da morte, repetiam as mesmas palavras: somos cristãos. Ora bem, essa história profana enaltece o heroísmo de Múcio Esvola, que intrépido se fez queimar a mão por ter errado o golpe no tirano. Como não se deverá honrar a memória de tantos heróis que, para não envilecerem a dignidade cristã, sofreram os mais horrorosos martírios? Aplicação a nossos dias. Contudo, em nossos dias, há tantos cristãos que se envergonham de fazer em público a profissão de sua fé, como se o nome de Cristo fosse desonroso e infame. Vileza sem nome. Porventura o rei envergonha-se da sua coroa, o filho do seu apelido, o nobre dos seus pergaminhos? Reflitamos, ao menos, que o nome de cristão foi possuído com orgulho por milhões de homens excelentíssimos em santidade e doutrina. Recordemos que os povos, para chegarem à civilização, tiveram, primeiramente, de se fazerem cristãos, e que toda a nação que abandona a fé de Cristo cai na ignorância e na barbárie.